Então vamos lá, gente. Nós vamos falar a partir de agora dos sujeitos do processo penal. Tá? O processo penal, ele basicamente, ele é organizado aqui por três sujeitos, tá? Por três sujeitos. Então nós teremos o juiz, que é chamado de um sujeito ou parte. A doutrina usa partes do processo penal, né? Eu particularmente, eu não gosto dessa terminologia, porque o juiz não é parte do processo penal. No entanto, quando é tratado assim com o nome de parte, a doutrina vai fazer uma diferenciação entre partes parciais e parte imparcial. Aí nós teríamos como partes parciais o acusante e o acusado, né? Teria, tratando-se de ação penal pública, então nós teríamos Ministério Público de um lado e autor do delito da outra, e parte imparcial, que seria o juiz. Eu, particularmente, eu prefiro a terminologia, a nomenclatura sujeitos do processo penal, porque eu entendo, então, que o juiz não é parte do processo penal. Ele é um sujeito que intervém no processo penal. Então, quando eu penso em sujeitos do processo penal aqui, basicamente nós temos três sujeitos dentro desse processo penal. Seria o juiz, então, autor e réu. Então, acusador e acusado. Essas seriam as partes do processo penal. E essas partes dentro do processo penal, gente, elas são chamadas de partes indispensáveis, tá? Partes indispensáveis, partes sem as quais não existe o processo penal. Aí nós temos uma outra parte, que eu falo para vocês mais adiante dessa parte, que é chamado de assistente. E esse assistente é uma parte, então, uma parte dispensável, tá bom? É uma parte dispensável, ou seja, o processo penal ocorre a despeito de existir ou não essa parte, o assistente. Como que não existe? Não existe processo penal que não tenha juiz, que não tenha acusador e que não tenha acusado. Sem isso, não existe processo penal. No entanto, é pacífico que existe processo penal se não houver assistente. Isso é bem tranquilo para nós. Então, a primeira pessoa aí do processo penal, o primeiro sujeito do processo penal que nós vamos falar é o juiz, tá bom? Então, nós vamos falar do juiz, nós vamos falar do magistrado. E, pessoal, por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça, vocês, se eu perguntassem para vocês qual que é a principal função do juiz no processo penal, eu acredito que a grande maioria fala, julgar, é proferir uma sentença, ao final realizar o julgamento, né? No entanto, eu entendo, tá? Eu entendo, e parte da doutrina vai entender dessa forma também, que a principal função do juiz dentro do processo penal é garantir o contraditório, tá? É garantir o contraditório e a ampla defesa. Então não existe, gente, não existe processo penal que não tenha contraditório ou ampla defesa. Inclusive, a ausência do contraditório e da ampla defesa dentro do processo penal é causa de nulidade absoluta do processo. O processo todo estará nulo. Então, uma das principais funções do juiz no processo penal é garantir o contraditório e a ampla defesa. E como é que é um dos principais meios para que se garanta o contraditório e a ampla defesa? É dando ciência ao acusado dos fatos que estão sendo alegados em seu desfavor, tá? Então é por meio da ciência, é por meio da citação, é por meio das intimações é que se dá ciência ao acusado das imputações que lhe estão sendo feitas,
para que ele possa, a partir disso, então, exercer o contraditório e a ampla defesa. Então, vejam só, gente, no meu ponto de vista, tá? Uma das principais atribuições do juiz é exercer aí a garantia do contraditório e da ampla defesa. Ele exerce então, essa possibilidade que o sujeito venha se manifestar no processo, cumprindo, assim, o que diz a Constituição Federal, assegurando a todos que estejam sendo processados o contraditório e a ampla defesa. Para que essa parte, esse juiz ou esse sujeito processual, como queiram, né? Eu digo todos esses nomes porque a doutrina utiliza todos esses nomes aí, uma certa possibilidade de atuar, de fazer a jurisdição ser efetiva, sem contudo ela seja influenciada, existem algumas garantias, tá? Então, ao juiz ou aos magistrados, à magistratura, existem algumas garantias. A primeira garantia delas, pessoal, você pode falar, mas isso não é garantia, mas é sim, é uma garantia, que é o ingresso na magistratura por meio de concurso público de provas e títulos, tá? Então, de acordo com o artigo 93, inciso 1 da Constituição Federal, o ingresso na magistratura se dá por meio de concurso de provas e títulos. Eu sei que isso parece meio óbvio para vocês, eu até acho que seja óbvio, né? Mas é uma garantia, então, de que somente entrem sujeitos na magistratura por meio de provas, tá? De conhecimentos e de títulos. Isso nós estamos falando, é claro, do ingresso na magistratura em primeiro grau, né? Porque a partir do segundo grau, nós sabemos que pode haver o ingresso sem que haja, que seja por concurso. No entanto, essa possibilidade de ingresso, que não será por concurso, também tem previsão constitucional, que seria aí a ser alçado pessoas aos tribunais, né? Tribunal de Justiça, tribunais superiores, por meio do quinto constitucional. Então, isso também é uma previsão constitucional, então não temos qualquer tipo de problema com isso. Então, essa é a primeira garantia. A segunda garantia que existe aqui aos magistrados, né, é a promoção deles a instâncias superiores por meio de antiguidade e merecimento, de acordo com o artigo 93, inciso 2, tá, da Constituição Federal também. Então, os magistrados, os juízes, eles são promovidos para as instâncias superiores, tá? Isso aí diz respeito à organização judiciária, eu não vou me debruçar sobre isso, eu não vou me detalhar com isso, por meio de antiguidade e merecimento, tá bom? É dessa forma que acontece. A segunda, gente, possibilidade, a terceira, na verdade, garantia que é dada ao magistrado é a vitaliciedade. Então, os magistrados são vitalícios, tá? Eles são vitalícios, eles possuem vitaliciedade. Por favor, não confundam vitaliciedade com perpetuidade. Eles não são perpétuos, tá? Inclusive, eles podem ser demovidos das suas funções, né? Se praticarem faltas funcionais, claro que essas faltas têm que ser graves, né? Então, eles podem ser removidos, eles podem ser tirados das suas funções, ele pode perder o seu cargo de juiz. Mas então é a vitaliciedade. Eles só se aposentam se quiserem, né? Ou então aos 75 anos de idade de forma compulsória, porque agora nós temos alteração aí da aposentadoria compulsória para 75 anos, a PEC da Bengala, conhecido como PEC da Bengala, né? Que eram aos 70 anos, passamos aí para os 75 anos. Então, lembre, eles são vitalícios. Uma outra garantia que os magistrados possuem é a inamovibilidade.
inamovibilidade, ou seja, eles não podem ser removidos do lugar que eles estão, a não ser que eles queiram. É claro, nós estamos falando aqui de um juiz titular de uma determinada comarca, né? Então, ele é titular daquela determinada comarca. Ele não pode ser removido. Por quê? Porque isso é uma garantia da magistratura. Isso é uma garantia para a atuação da jurisdição. Imagine se um juiz pudesse ser removido aí de acordo com interesses e vontades políticas, por exemplo. Isso seria muito ruim, tá? Então, isso é uma garantia desse sujeito que atua no processo penal. E, por fim, nós temos aí a irredutibilidade dos seus vencimentos, tá? Então, irredutibilidade dos seus vencimentos, de acordo com o artigo 95, inciso 3 do Código de Processo, desculpem, da Constituição Federal, tá? Então, nós temos a irredutibilidade, ou seja, o salário, na verdade, não é correto, tecnicamente correto dizer salário, né? Mas sim subsídio, eles possuem subsídio. O subsídio desses sujeitos, vencimentos desses sujeitos, eles não submetem a irredutibilidade, eles não podem ser reduzidos. Então, essa é o primeiro sujeito que atua aí dentro do processo penal, tá, pessoal? É o magistrado, é o membro da magistratura, e ele possui essa série de garantias, então, para o bom exercício da jurisdição. Então, esse é o primeiro sujeito. O segundo sujeito processual que nós temos é o Ministério Público. É o Ministério Público, tá? O Ministério Público, gente, ele exerce aí o que é chamado de a acusação pública. Acusação pública. Então, se nós pegarmos o artigo 129, inciso 1 da Constituição, vai dizer que compete privativamente ao Ministério Público a promoção da ação penal pública. Então, aqui nós temos ação penal pública condicionada e ação penal pública incondicionada, tá? Incondicionada. Então, nós temos o Ministério Público. Então, segunda parte aqui, e essa sim nós podemos dizer de parte, porque o Ministério Público, dentro do processo penal, ele é parte, tá? Nós colocamos o Ministério Público, tá bom? Então, nós vamos colocar o Ministério Público aqui. Antes de falar de algumas garantias, de falar de algumas prerrogativas do Ministério Público, eu já adianto para vocês que aqui também entra como parte o querelante, tá bom? Então, nós vamos já colocar como parte aqui o querelante. É claro que esse querelante é presente, sobretudo, nas ações penais privadas. Nós temos, na verdade, duas possibilidades de querelante aqui, né? Nós temos a possibilidade de aparecer essa parte chamada querelante nas ações penais privadas, as ações penais privadas propriamente dita, né? E também temos a possibilidade do aparecimento do querelante nas ações penais privadas subsidiárias da pública. Então, o querelante, ele aparece como parte nas ações penais privadas, ele é acusador nas ações penais privadas, e ele é acusador também na ação penal privada subsidiária da pública, né? Lembra lá que nós falamos da ação penal privada subsidiária da pública? É quando que ocorre? Quando que o Ministério Público ele não desempenha as suas funções. Então, o Ministério Público deixando de desempenhar alguma de suas funções, o Ministério Público deixando de apresentar denúncia, por exemplo, né, surge a possibilidade da ação penal privada subsidiária da pública. Então, aqui como parte, essa segunda parte que nós temos, a acusação. E a acusação ela é exercida primeiramente pelo Ministério Público nas ações penais públicas, incondicionada e condicionada, e pelo querelante em se tratando de ação penal privada e ação penal privada subsidiária da pública. Ótimo. Então, nós temos essas duas pessoas aqui. Vamos dar mais ênfase aí para o Ministério Público, né?
Então, nós damos mais ênfase aí ao Ministério Público. O Ministério Público, então, possui algumas prerrogativas também. Eles possuem algumas prerrogativas. Bom, na verdade, as prerrogativas são praticamente as mesmas, se não forem as mesmas, tá bom? Dos magistrados. Então, não vou ficar repetindo elas aqui. Eles também, só rapidamente eu vou falar, não vou adentrar então, nelas. Eles ingressam na carreira do Ministério Público por meio de concurso público, né? Claro que isso aí só vai mudar os fundamentos, estão a partir do artigo 128 da Constituição Federal. Então, eles ingressam por meio de concurso público, eles têm vitaliciedade da mesma forma, eles são não podem ser movidos do seu lugar, removidos, então eles gozam de inamovibilidade e também da irredutibilidade dos seus vencimentos. Então, praticamente não, são as mesmas garantias que esses sujeitos aí possuem. Então, eles possuem as mesmas garantias. Lembrando que o Ministério Público também ele tem uma estruturação, aí uma estruturação que garante a sua autonomia, tá? Veja só, de autônomo ele não é independente, não estou falando independente no sentido de atuação funcional, mas ele é um órgão ligado ao Poder Executivo. Vou desligar esse inferno aqui. Ele é um órgão ao Poder Executivo, né? Esses dias eu estava conversando com um ex-aluno meu, inclusive já hoje advogado, e falando do Ministério Público ligado ao Poder Executivo, ele ficou meio cismado com isso, ele achava que o Ministério Público era um órgão ligado ao Poder Judiciário, não é. O Ministério Público ele é ligado ao Poder Executivo, tanto é que quem nomeia o chefe do Ministério Público aí é o procurador-geral, né, nos estados, procurador-geral de justiça, chefe do poder público dos estados, são os governadores dos estados, e quem nomeia o procurador-geral da República é o presidente da República. Então, são órgãos que eles são ligados ao poder executivo, mas eles possuem uma certa independência, uma certa forma de organização independente, uma organização administrativa, então a sua independência é relativa nesse sentido, né? Eles podem se auto-organizar, e eles possuem uma certa independência também financeira, como é que eles empregam os seus recursos, como é que eles gastam aí o seu dinheiro, tá bom? Mas lembrem-se sempre que o Ministério Público é um órgão ligado ao poder executivo. Existem alguns princípios que regem o Ministério Público aí, gente. Estão no artigo 127, parágrafo 1º da Constituição Federal, que é a sua unidade e indivisibilidade. Então, a unidade e indivisibilidade do Ministério Público. Isso quer dizer, então, que o Ministério Público é um órgão só. E ele sendo um órgão só, todos os seus membros, todas as pessoas, todos os promotores de justiça, tá? Eles possuem possibilidade de atuar em todos os lugares, em todos os processos que o Ministério Público deve atuar. É por isso que ocorre muitas vezes que isso ocorre muito em comarca que tem promotor que não gosta de fazer tribunal do júri, tá? Tem muito promotor por aí que não gosta de fazer júri. O que acontece então? O promotor não gosta de fazer júri, vem um outro promotor de justiça para fazer júri, tá bom? Às vezes você pode até alegar, isso fere o princípio do promotor natural. Qual que é a desculpa deles? Qual que é a defesa deles? Fala, o Ministério Público é uma unidade, é um órgão indivisível. Então, eu posso atuar num processo aqui em Extrema, ou esse membro do Ministério Público pode atuar em Camanducaia, pode atuar em Cambuí, pode atuar no Córrego. Não, no Córrego não, porque no Córrego não tem comarca, né? Então, é o promotor de Cambuí que vai atuar ali. Em Estiva também, Estiva tem comarca. Depois você conta para mim se Estiva tem comarca. Não deve ter, né? Deve estar ligado em algum outro lugar.
Estiva não tem, Ah, não. ah, Estiva não tem, não. Acho que é ligado em Pouso Alegre. mas lógico que não tem. Eu sabia disso, mas o membro do Ministério Público aí, então, ele pode atuar em todos os lugares, né? Ele pode atuar em todos os cantos, de acordo com esse princípio, então, da unidade e indivisibilidade. Um outro princípio que rege o Ministério Público aí, gente, é o princípio da independência, tá? Se por um lado ele é um órgão único e indivisível, todos os membros que compõem o Ministério Público, eles são independentes, ou seja, eles não são subordinados um ao outro, não existe hierarquização dentro do Ministério Público. É lógico que existe uma hierarquia administrativa, mas fora isso, funcional não existe, tá? Isso quer dizer, então, imagine vocês que um promotor de justiça, aqui de extrema, né, ele esteja processando um determinado sujeito, ofereceu denúncia contra esse determinado sujeito. Ótimo. Esse promotor saiu de férias e durante as férias dele veio um outro promotor de justiça para substituí-lo e teve uma audiência de instrução e julgamento desse processo. Nessa audiência de instrução e julgamento, esse outro promotor que veio substituir, ele pode perfeitamente pedir absolvição do réu que o seu colega anterior ofereceu denúncia contra ele. Por que ele pode fazer isso? Porque eles são independentes, tá? Eles são independentes. Inclusive, gente, não existe hierarquia nem mesmo entre o procurador-geral de Justiça e os demais membros do Ministério Público. Eu não sei se vocês lembram quando nós estudamos o arquivamento do inquérito policial, tá? Como é que funciona o arquivamento do inquérito policial? Vou recapitular rapidamente só para deixar isso muito claro para vocês da independência dos membros do Ministério Público, que eles não subordinam nem mesmo ao pensamento aqui do Procurador-Geral de Justiça. Então, arquivamento do inquérito policial. O promotor disse que gostaria de promover o arquivamento do inquérito policial. Vocês viram lá que isso vai para o juiz. Se o juiz não concordar, o que o juiz faz? Ele remete ao Procurador-Geral de Justiça. Remetendo ao Procurador-Geral de Justiça, o que o Procurador-Geral de Justiça faz? Nós vimos que ele tem 3 hipóteses, mas vamos tratar só de 2 aqui. Uma delas, ou ele mesmo oferece a denúncia, ou então ele designa um outro membro do Ministério Público para o oferecimento da denúncia. Por que isso vai acontecer? Porque ele não pode obrigar que aquele membro do Ministério Público, aquele promotor de justiça que solicitou o arquivamento, pediu o arquivamento, ele ofereça a denúncia, porque isso feriria, então, esse princípio da independência dos membros do Ministério Público. Então, isso é para ficar bem claro para nós, que os membros do Ministério Público, eles são independentes, eles possuem independência funcional, eles não subordinam-se uns aos outros, tá? Volto a dizer, não pense que não existe uma hierarquia administrativa. Do ponto de vista administrativo, existe. O Procurador-Geral de Justiça está lá no topo, ele é o chefe do Ministério Público. Então, eles ditam as regras administrativas. Agora, do ponto de vista funcional da atuação, ele não tem essa ingerência, tá bom? Então, pessoal, a segunda parte que nós temos aqui, o segundo sujeito dentro do processo penal que nós temos é o acusador. Lembrando-se, então, que o acusador, nós temos o acusador público nas ações penais públicas, condicionadas e incondicionada, que é exercida pelo promotor de justiça, pelo membro do Ministério Público, e a acusação privada, que ela é exercida pelo querelante em se tratando de ação penal privada propriamente dita, ou então ação penal privada subsidiária da pública. Então nós temos esses 2 sujeitos processuais aqui. E por fim, gente, um outro sujeito processual que nós temos é o acusado, tá? Então, outro sujeito processual que nós temos é o acusado. Então, o acusado é um sujeito também sem o qual não existe processo penal, tá? Então, o acusado
é essa pessoa que deve fazer parte do processo penal, então sem o qual não existe processo penal. E ao lado do acusado, aí nós temos então o seu defensor, tá? O acusado e o defensor. Então a figura aí do acusado, na verdade eu vou falar para vocês da figura legal aqui, trazer a hipótese legal dessas pessoas que nós já tratamos até agora, né? Então se você quiser anotar aí depois, nós temos o juiz, né, essa pessoa, então o juiz que está a partir do artigo 251 do Código de Processo Penal. Eu não vou ficar falando muita coisa aqui para vocês a respeito disso, porque o que nos interessa basicamente é o artigo 251, aqui, ó, que o juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem do curso dos respectivos atos, podendo para tal fim requisitar a força pública. Tá? Por que eu não vou falar dos demais artigos? Porque os demais artigos vão falar lá quando que os juízes não poderão exercer, tá? Então, isso aqui vai tratar de hipótese de incompetência, né? E nós não vamos falar a respeito disso aqui. Então, agora, só quando nós vamos tratar de exceção de incompetência, deve ser no próximo semestre que nós vamos falar disso, tá bom? Daí o 257, então, vai falar do Ministério Público, né? Que cabe ao Ministério Público, quais são as prerrogativas do Ministério Público. Então, está no artigo 257 do Código de Processo Penal. E daí o 259, então, já vem falando a respeito do acusado e do defensor, tá? Então, do acusado e do defensor. Então, é dessa figura que nós vamos falar a partir de agora. Primeira coisa, gente, somente é correto, você pode usar acusado, o réu, aí, tá? O nome. Mas a primeira coisa, somente é correto falar em acusado quando existir aí o oferecimento da denúncia. Então, só existe acusado com o oferecimento da denúncia. Anteriormente, não existe acusado. Você pode falar, mas no inquérito policial não existe acusado. No inquérito policial existe investigado. No inquérito policial, após haver um indiciamento, existe indiciado. Mas, tecnicamente, somente é correto falar em acusado com o oferecimento da denúncia. Então, a partir do oferecimento da denúncia, nós temos lá o acusado, tá? Nós temos essa pessoa chamada de acusado, que é uma pessoa certa, uma pessoa que deve ser identificada, né? Quanto ao acusado, o que é importante aqui, pessoal? É que esse acusado, para responder a um determinado fato, ele deve tomar conhecimento desse determinado fato. Então, aí, nesse sentido, começam as pessoas do processo aqui ser ligadas, né? Então, existe uma denúncia, por exemplo, o Ministério Público oferece uma denúncia contra uma determinada pessoa, tá? Bom, como é que essa pessoa vai vir para o processo? Ela somente vem para o processo, ela somente chega no processo se ela tomar conhecimento disso. Eu vou falar aqui só por cima também, que isso aqui é alvo de matéria quando falar dos atos processuais, né? Ele somente vem para o processo, ele somente toma conhecimento desse processo, ele somente chega nesse processo por meio de um ato que é chamado de citação. Então, ele vai ser citado para se apresentar nesse processo, tá? Ele vai ser citado para se apresentar nesse processo. Uma vez citado o réu aí, gente, o acusado, existe duas hipóteses. Uma primeira hipótese é que ele compareça, ele venha até juízo para se defender, tá? E daí também, depois, no momento oportuno, nós vamos ver como é que isso acontece, qual que é o prazo disso acontecer, para isso acontecer, tá? Então ele vem até o processo e se defende. Uma outra possibilidade é ele não aparecer no processo, tá? Ele mesmo citado, ele não aparece no processo. Ele não vem para apresentar a sua defesa.
Quando o réu não aparece no processo, o que vai acontecer? Quando ele não aparece no processo, vai acontecer um fenômeno que vocês conhecem lá do processo civil, que é chamado de revelia, tá? Então, o processo penal, existe possibilidade de revelia no processo penal? Sim, existe a possibilidade, então, desse processo ser tocado à revelia do acusado. No entanto, gente, por favor, tá? Não pensem que a revelia lá do processo civil produz os mesmos efeitos aqui no processo penal, tá? Por favor, não confundam isso. Uma das principais situação lá do processo penal, uma das principais condição lá do processo civil, da revelia, é que a revelia, os efeitos da revelia, leva aí a considerar os fatos narrados pelo autor como verdadeiros, tá? Então, considere os fatos narrados como verdadeiros. Isso não se aplica no processo penal. A revelia, então, no processo penal, quando eu digo que existe revelia no processo penal, estou dizendo tão somente que o réu ele vai ser processado. O réu ele pode ser processado aqui na sua ausência, tá? Então o réu não vem para se defender. No entanto, eu não posso dizer que no processo penal eu aplico a revelia no sentido de serem considerados os fatos narrados ali na inicial como verdadeiros, tá bom? Isso não pode acontecer. O que vai acontecer então desse sujeito que que não vem ao processo, tá? Ele vai ser processado à revelia e vai ser nomeado um defensor para representar os seus interesses. Então, precisa de um defensor para representar os seus interesses. Então, vejam, gente, a única coisa que é comum aqui lá do processo civil é o nome, o réu revel, que vai ser processado na sua ausência. No entanto, os efeitos que são aplicados lá da revelia no processo civil não se aplica aqui no processo penal, tá bom? Essa possibilidade, então, do réu ser processado sem comparecer em juízo está lá no artigo 367 do Código de Processo Penal. Então, a revelia, volto a dizer, isso é importantíssimo, a revelia no processo penal não importa em confissão ficta, tá? Não importa em confissão ficta. Agora, se esse réu não for encontrado, então imagine que o réu não seja encontrado para ser citado. O que vai acontecer? Ele será perguntando se o prazo da revelia. Na verdade, aqui lá na revelia tem o prazo de contestação lá no processo civil, né, Daniel? São de 15 dias. Então, o sujeito tem que contestar. Aqui no processo penal não se fala em contestação. A princípio, nós vamos falar aqui em resposta à acusação, de acordo com o artigo 396 do Código de Processo Penal. Então, ele vai apresentar resposta à acusação. Qual que é o prazo para ele apresentar resposta à acusação? É de 10 dias, tá? 10 dias. Lá no processo civil, nós temos 15 dias, esses 15 dias são dias úteis. Aqui no processo penal, nós temos 10 dias e são 10 dias corridos, tá? 10 dias corridos. Então, não pula feriado, não pula finais de semana, nada. Esses dias, eles são contados. Então, nós temos essa diferença básica aí também. E a segunda hipótese que eu estava falando aqui é quando o sujeito, então, o réu não é encontrado. Então, o réu não é encontrado para ser citado. O que faz? Faz uma citação chamada citação por edital. Então, é realizada a citação por edital. Eu não vou adentrar também nisso aqui, porque nós vamos falar dos requisitos desse edital, é só para vocês saberem que ele é citado por edital. Uma vez citado por edital, ele não comparece, lógico, né? O processo vai continuar? Não. Então, nesse caso, o processo não continua. O que o juiz faz nessa hipótese? O juiz suspende o processo,
e suspende também o prazo prescricional. Então, o juiz suspende o processo e suspende o prazo prescricional desse crime, tá? Então, fica suspenso o processo e o prazo prescricional. Se o réu aparecer, o processo volta a correr. Se ele não aparecer, esse processo vai ficar suspenso lá, esperando, então, ele se manifestar nesse processo. Então, vejam, gente, é duas hipóteses, tá? Não confunda. A primeira hipótese é que ele é citado e não vem para se defender, não comparece em juízo. A segunda hipótese é que ele não é encontrado, ele não é citado. E a segunda hipótese, então, ele é citado por edital. Vejam, a citação por edital é uma citação ficta, é uma citação presumida, né? Ninguém acorda todo dia de manhã e lê o diário oficial para ver se está sendo citado para responder por um determinado crime. Então, é uma situação ficta. Existindo essa citação por edital, essa citação ficta, o que vai acontecer? O processo, então, ele fica suspenso. Suspende o processo, suspende o prazo prescricional. E pode o juiz também decretar a prisão preventiva do acusado. Essas hipóteses, então, gente, estão no artigo 366 do Código de Processo Penal. Então, no artigo 366 do CPP, tá bom? Então, deve ficar claro para nós também é que o réu, o acusado aí, não tem qualquer tipo de obrigatoriedade de comparecer ao processo, ele não tem obrigatoriedade de vir ao processo. No entanto, nos atos que forem indispensáveis, por exemplo, interrogatório, é indispensável que ele venha até o interrogatório, ele tem que ir ao interrogatório. Se ele não for, o juiz pode determinar a sua condução coercitiva, tá? Determina a sua condução coercitiva. O que vai acontecer também, que é diferente do processo civil aqui, é que no processo penal sempre vai ser nomeado um defensor. Então, sempre é nomeado um defensor para esse sujeito. O sujeito foi citado, não apareceu no processo. O que faz? Nomeia-se um defensor dativo, ou então encaminha-se esse processo para a defensoria pública. Porque no processo penal, gente, volta a dizer, o que é mais importante é o contraditório e a ampla defesa. Se não existir contraditório, se não existir ampla defesa, não existe processo penal, não há que se falar em processo penal. Esse processo penal, ele é nulo, existe uma nulidade total desse processo. Ótimo? Então, aí é a figura do acusado e do defensor, tá? Que eu volto a dizer que é uma figura obrigatória, é uma figura obrigatória do defensor. Então, nós temos aí a doutrina vai fazer uma diferença entre procurador e defensor. Procurador é aquele advogado que vai exercer a defesa técnica desse sujeito e ele foi contratado para isso. O réu lhe escolheu para fazer isso. Então, ele é seu procurador. E o defensor? O defensor, nós temos aí aquele sujeito, então, que não contratou um advogado para exercer a sua defesa dentro do processo penal, ele foi nomeado um defensor, tá? Então, ele foi nomeado um defensor. Então, nós temos aí um defensor que chama defensor dativo, e para nós não confundirmos, né, nós temos aí o defensor, então, dativo, e temos a defensoria pública. Tá? A defensoria pública, então, é aquela que vai militar no interesse dos menos favorecidos. E o defensor dativo? Defensor dativo, ele vai ser nomeado aí para aquele sujeito que, embora possuísse condições, não constituiu advogado e não compareceu em juízo para se defender, nomeia-se a ele, então, defensor dativo. Pessoal, que é importante aqui também é sabermos que independe da condição econômica do réu, tá? Deve ser nomeado a ele defensor dativo. O que vai acontecer aqui é que o artigo 263 vai dizer para nós
no parágrafo único, olha, se o acusado não for pobre, será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juízo. O que não pode é o sujeito ser processado sem figura do advogado, sem figura de um defensor. Então, imagine vocês, tá? Imagine a seguinte situação. Vamos imaginar a Valéria, aí, que é uma pessoa abastada, uma pessoa de posse, né? Dona da metade de estiva. Então, a Queria Valéria... eu. Hã? Queria eu. Sim, a Valéria, então, essa pessoa abastada, pessoa de posse, né? Dona da metade de estiva, metade é dela, outra metade é da mãe dela. De estiva. Que não é muito, né? Levando em conta o tamanho da cidade. Ah, então, mas já tá bom, né? Ela está sendo processada criminalmente. Ela é processada criminalmente. O que eu fiz agora? Hã? O que eu fiz agora? Ah, eu não vou nem falar qual que é o crime. Entendi, viu, Bruno? Está sendo processada criminalmente, tá? E não constitui advogado. O que é feito? Deve ser nomeado para ela um defensor dativo, tá? Deve ser nomeado defensor dativo, que ela não pode ser processada sem a presença de um defensor. No entanto, o parágrafo único aqui do artigo 263 vai falar que o acusado que não for pobre, que é o caso da Valéria, será obrigado, então, a pagar os honorários. Ninguém disse que eu não sou pobre, Bruno. A crise chegou para todos. Chegou nada. Do defensor dativo arbitrado, então, pelo juiz. Então, o defensor dativo que é arbitrado pelo juiz. Então, vejam só, gente, eu não vou ficar aqui entrando em detalhes, que o que importa aqui para nós agora é nós sabermos quem são essas partes no processo penal, tá? Então, nós temos aqui como partes os juízes, tá? Eu vou dizer, eu prefiro a nomenclatura sujeito para ele, então, sujeito processual juiz, magistrado. Nós temos a acusação, que ela é exercida pelo Ministério Público e pelo querelante, e temos aqui o acusado e o seu defensor, tá? Acusado, então, e seu defensor. Lembrando só que o sujeito se torna acusado somente após o oferecimento da denúncia. Todas essas partes aqui, todas essas pessoas que eu falei, gente, elas são indispensáveis para o processo penal. São indispensáveis para o processo penal. E aí, como parte dispensável, quem que nós temos? Nós temos o assistente, que está aí no artigo 268 do Código Penal. Desculpe, no Código de Processo Penal também, artigo 268. Diz que em todos os termos da ação pública poderá intervir como assistente do Ministério Público, ofendido ou seu representante legal, ou na falta de qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31. Então, quem que é o assistente? O assistente é uma pessoa que vai se habilitar aí no processo penal, ele pode se habilitar a qualquer momento, antes do trânsito em julgado do processo penal, né, da sentença, que ele vai auxiliar, então, ele vai auxiliar o Ministério Público, ele vai ser assistente do Ministério Público. Lembrando, gente, que o assistente ele pode praticar todos os atos dentro do processo. Ele pode recorrer, ele pode oferecer testemunhas, ele pode produzir provas, tá? Então, existe a figura do assistente. Volto a dizer para vocês, a figura do assistente, ela é totalmente dispensável. Então, o assistente é uma parte aí dispensável. É uma parte que não existe a necessidade dele estar presente dentro do processo para que o processo penal venha a se desenvolver regularmente. Agora, o que não acontece é se as outras partes não estiverem presentes. Juiz, acusação, Ministério Público e querelante, e acusado e o seu defensor, que essas sim são partes indispensáveis dentro do processo penal. Beleza? Tudo bem com isso? Tudo bem. Ô, Bruno, o acusado, aliás, antes do oferecimento da denúncia, a gente pode usar como suspeito, que nem a gente usa no jornalismo ou não?